Olá, seja muito bem-vindo a mais um XenuCast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo o sócio fundador da Link Logistic, Luiz Carlos, e Luiz Gustavo, mais um sócio fundador do Xenu Oliveira Santiago. Vamos bater um papo sobre logística, vai ser super interessante. Luiz, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vindo aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco. Vou te deixar se apresentar para o pessoal. Obrigado, Yara, aí, mais uma vez, pelo convite de vocês, da Xenu, né? E como apresentação, né? Meu nome é Luiz Carlos, sou formado em comércio exterior, administração em comércio exterior, desenvolvi toda a minha carreira na parte logística, fiz vários cursos, né, de especialização, né, dentro dessa área de logística e fundei uma empresa, né, que começamos ela do zero em 2005, completamos agora em setembro aí 18 anos de operação e dentro dos nossos desafios foi acompanhar o crescimento do país, o crescimento das commodities e nos posicionar no mercado onde tinha uma carência muito grande de infraestrutura. Legal. Luiz Gustavo, vou deixar você também se apresentar. Tá bom, muito obrigado, Yara, pelo convite também. É um prazer estar aqui com você e com o Luiz. Em primeiro lugar, porque o Luiz é um amigo, um irmão de longa data e nós temos a honra de tê-lo como cliente do Xenu também. Eu pude acompanhar a história dele desde muito cedo, desde o início da Link Logistic e sou testemunha da capacidade de empreender que o Luiz tem, de tudo que ele fez, realmente da revolução que ele contribuiu para que acontecesse no setor de logística no Brasil. Bom, me apresentando, eu sou o Luiz Gustavo, sou um dos fundadores do Xenu Oliveira Santiago, tenho uma honra enorme de ser sócio desse escritório, que é um escritório que tem uma visão e um sonho ousado de ser o escritório de advocacia mais admirado pelos seus clientes e pela sua própria equipe. E, graças a Deus, nós temos trilhado bem esse caminho. Cada vez mais temos tido esse feedback importante dos nossos clientes, que estamos no caminho certo, e da nossa equipe também, que nos deu a honra de sermos certificados como Great Place to Work, né? E queremos manter isso e crescer, continuar crescendo nesse sentido, valorizando o nosso time, a nossa equipe e dando ao nosso cliente um atendimento de excelência na qualidade técnica, que é, obviamente, um pressuposto, né, para quem se habilita a estar nesse mercado, mas também uma excelência no atendimento dos nossos clientes. Esses são os pilares da existência do Xenu. Bom, então acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é parabenizar os dois, porque a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil para ninguém. Justamente. Luiz, falando um pouquinho sobre as especificidades da logística, né? A gente sabe que o Brasil é um dos grandes exportadores de commodities. Eu queria entender um pouquinho como você vê essa evolução da logística ao longo dos anos. A gente sabe que o mundo mudou muito, né? A coisa ficou muito tecnológica, revolucionou muito, e eu queria entender um pouquinho como você vê esse acompanhamento da logística com toda essa evolução do país e do mercado como um todo. O mercado que a gente atua, né, que é o mercado de commodities, é um mercado muito dinâmico, né? E se a gente for olhar para o Brasil como principal vocação de país, né, nós olhamos que não é um país de vocação de produtos industrializados, mas sim um país de vocação de commodity. Tem um grande território, né, tem um clima muito favorável, né, na agricultura, tem grandes reservas de minerais, né? Hoje nós somos os maiores exportadores aí de minério de ferro do mundo, produzimos aí, hoje exportamos aí principalmente para os continentes asiáticos, né? Todo o alimento e toda parte do mundo, o café brasileiro, a carne brasileira. Então, como um país com tamanho território, né? E também com
pujança de crescimento, né, dentro do setor de commodity, nada mais do que a necessidade de uma infraestrutura, né? A gente costuma falar no nosso setor que o Brasil ele corrige, ele não anda na frente do planejamento da infraestrutura, ou seja, a hora que ele desenvolve uma ferrovia ou um porto ali já nasce com a demanda reprimida, né? E com isso acaba acarretando, hoje a gente tem um dos custos maiores, né, de logística do país, no sentido, quando se compara, né, a eficiência logística, principalmente dos portos dos Estados Unidos, a infraestrutura, Europa e agora principalmente a China, né, se comparando com a infraestrutura logística, com os custos, e isso acaba acarretando uma necessidade do investimento. Como a iniciativa pública ela não consegue acompanhar esses investimentos, ele vem para a iniciativa privada, né? Que tem se acompanhado esse crescimento, né? Principalmente o mercado que a gente atua, que é o mercado na parte de infraestrutura ferroviária, né? O nosso principal negócio são terminais intermodais ligados à ferrovia, e nos últimos anos a gente vê principalmente no último governo aí um trabalho muito afinco de destravar essa infraestrutura logística no país, né? Então a gente viu depois da mudança do marco regulatório das ferrovias de investimento privado aí vários protocolos de investimento, renovações de concessões que estavam travadas há muito tempo, grandes investimentos, todos eles para a renovação das concessões que estariam vencendo agora 2026, protocolando investimento, e com isso a gente vai ter uma malha ferroviária mais ampla e com mais capacidade de atendimento a esse setor, né? Se imaginar que uma soja andar 2.500 quilômetros de caminhão para chegar a um porto é um custo bastante alto, né? Então isso vai ser substituído pela matriz hidroviária, matriz ferroviária, que é o normal em qualquer país desenvolvido. Doutor Gustavo, e como que você vê a evolução do direito, né? Até o Luiz Carlos citou ali alguns marcos regulatórios e tal, para acompanhar esse mercado de logística. Você vê uma evolução nos contratos, do que era antes para o que é feito hoje em dia, a própria maturidade do mercado, como que você vê isso? Bom, eu vejo que houve, sem dúvida nenhuma, uma evolução gigantesca nesses últimos anos. Há 25 anos, um pouco mais até de 25 anos, quando eu tive meus primeiros contatos com contratos de logística, eu via contratos, às vezes, assim, com uma transportadora que definia-se o objeto, era o transporte de tal lugar para tal lugar, o preço é X reais, condição de pagamento é tal, e não tinha muita obrigação da transportadora contratar um seguro, e não ia muita coisa além disso. Só que, obviamente, os negócios sofisticam com o passar do tempo, e o direito tem o dever de acompanhar a evolução dos negócios. E no próprio mercado aqui do Luiz, a gente acompanhou como isso era feito. A Link é uma empresa que, dentre outras coisas, explora os terminais, mas também ela faz um papel de integradora da cadeia logística. E a gente via o tanto de lacuna que havia nessa integração. Você imagina que aqui em Minas Gerais, por exemplo, o sujeito que extrai o minério aqui e vende esse minério, exporta esse minério, ele tem que tirar o minério da mina, colocar num caminhão, ir até um terminal rodoferroviário da Link, ali descarrega o caminhão, carrega o trem, esse trem vai até um terminal portuário no litoral do Brasil, ali descarrega o trem, aí esse minério é colocado num navio, para o navio atravessar o mundo, para chegar no outro lado, vai num outro porto que é descarregado, depois coloca ele dentro de um caminhão. Então você imagina quantos agentes de logística são necessários para que isso
isso flua. E, obviamente, a falha de um desses implica em consequências em todos os outros agentes que estejam nas etapas seguintes dessa logística. E como não havia contrato, ou como os contratos eram muito, muito rasos, com poucas previsões de responsabilidade, poucos compromissos, era grande o número de problemas a carga não chegou a tempo, tem que pagar demurrage para o navio, e o navio está lá esperando, e de quem que é a responsabilidade? É da ferrovia? Não, mas teve um acidente, invadiram a ferrovia e tem um protesto, o trem não pode passar. Então, a realidade, a dinâmica dos problemas foi demandando que esses problemas fossem antevistos e colocados no contrato. E mais do que isso, que esses contratos guardassem alguma integração entre a etapa anterior e a etapa posterior, em que pese os players envolvidos não serem os mesmos, mas esses contratos deveriam ser conectados. Então, um desafio muito grande, e ao longo desses anos isso foi, obviamente, amadurecendo, com as dificuldades, como sempre no ser humano, diante de uma dificuldade ele acha uma solução. Então, as dificuldades apresentadas na realidade dessa logística fez com que os operadores do direito desenvolvessem também soluções muito interessantes que hoje já, não vou dizer que conseguem abarcar ou prever 100% dos problemas que podem acontecer, mas já estamos assim há anos-luz à frente do que a gente via há 20, 30 anos atrás em matéria de contratos nesse setor. Eu imagino a dificuldade do direito acompanhar e também a dificuldade do empresário acompanhar também isso para estabelecer de uma maneira correta essas responsabilidades, né, Luiz? Sim, sim. E principalmente, você pega alguns setores, né, eles são mais organizados, porque são setores onde você tem aí grandes empresas envolvidas, listadas em bolsa, então um padrão de governança maior que exigiam esses contratos que a gente chama contratos bem complexos, né? Onde teria que fazer toda essa amarração, né? De ponta a ponta. E, de ponto de vista, você tem uns setores que eles são setores menores, mas são importantes, dentro do país, onde para exportar ali você junta um grupo de produtores ali para consolidar aquilo dentro da solução logística, né? Então, às vezes você tem no mesmo cargueiro ali 3 ou 4 contratantes, você tem no navio 20 a 30 produtores exportando em tonelagens diferentes, e aí para você consolidar isso dentro de um processo de ponta a ponta não é fácil, porque você tem de lado um comprador, uma trade, do outro lado você tem o navio, você tem o operador do porto, e aí se um daquele produtor atrasa, então é uma complexidade, mas isso vem cada ano que passa profissionalizando, né? Porque a gente fala que as contas são bem altas, né? Um navio esperando, um cargueiro de trem esperando, uma usina parada. Então, isso acaba gerando essa demanda de você fazer toda a amarração, né, esse processo todo bem desenhado e com as responsabilidades devidas para cada parte, né? Esse é um ponto importante dentro do jurídico, né? A gente via muito no início, né, propostas comerciais e a relação de confiança, né, dentro de os interlocutores dentro do processo. Só para ilustrar nesse ponto, várias vezes nós conversamos, discutimos sobre esses mercados em que os produtores são pulverizados, nenhum deles produz um volume suficiente para poder sozinho fazer uma exportação.
Então, a trade, né, a compradora do produto, quem vai realmente vender esse produto no exterior, ela acaba comprando um mercado como o de Gusa, ferro-gusa, por exemplo. Ela compra isso de várias usinas de ferro-gusa. Então, vários produtores que têm que, de uma forma orquestrada, produzir um volume tal para que esse volume chegue nos terminais rodoferroviários, depois embarque nos trens, sejam descarregados no terminal portuário e sejam colocados no navio. Então, não basta um produtor, é muito mais fácil, como o Luiz disse, realmente esse mercado já era um pouco mais organizado quando a gente trata de um produtor que ele sozinho é um grande exportador, que o volume dele justifica. Mas em muitos mercados, o produtor ele não tem volume suficiente para encher um navio. Então, ele precisa alguém coordenar essa produção, essa comercialização, para que haja volume suficiente e depois integrar toda essa cadeia logística para que esse volume consiga ser exportado. Perfeito. Falando um pouco de gargalos, Luiz, o que você vê que hoje em dia é um gargalo que impede, de repente, que a logística funcione de uma maneira um pouco melhor? Questão de rodovia, questão de filas, o que você enxerga que poderia melhorar para que esse mercado rodasse de uma maneira um pouco mais fluida? A gente, né, Yara, ainda é carente ainda da infraestrutura, né? Os governos anteriores vêm fazendo um trabalho de privatização de portos, né? Existe a questão ainda do famoso custo Brasil, né? Os portos que não são portos privados na lei antiga, são portos ainda que obedecem uma legislação da mão de obra avulsa, que é o famoso estivadores, né? Onde eles ali é uma entidade, né, sindical que fornece a mão de obra, mas não tem um compromisso de produtividade, às vezes faz greve. Quantas vezes que navios chegaram e ali faziam uma operação de greve e acaba que o embarcador. E a gente vê isso na iniciativa privada fluindo de forma, batendo recorde de produtividade crescente, né? Então, existe ainda gargalos para serem vencidos, né? Que são a parte da infraestrutura. E são investimentos de muito longo prazo, são valores bilionários, né, inseridos a isso aí. E com isso, quando você tem mais oferta de prestação de serviço, você tem mais padrão de qualidade, você tem menos gargalos, né, em relação à infraestrutura como um todo. Então, o país ele cresce em produção, mas a infraestrutura ainda não consegue acompanhar essa produção. E aí a iniciativa privada ela vem fazendo esse papel. Muitas vezes é um papel que, quando ela chega, já vamos falar assim, já existe o gargalo. Então, ela vai ajudar a diminuir o gargalo, né? Em relação a esse ponto. Eu queria fazer uma observação, porque, querendo ou não, o modal rodoviário no Brasil ainda é predominante. Né? Infelizmente, as ferrovias, nossa, em que pese, sem dúvida nenhuma, ter avançado bem nos últimos anos, mas ainda o modal predominante é o rodoviário. E isso, sem dúvida, gera um custo muito grande para o país e gera os problemas nas estradas, gera acidentes e tal. E nós tivemos a oportunidade há alguns anos de participar de uma discussão interessante com a Petrobras, porque era comum se ver nas refinarias, na porta da refinaria, filas de caminhões aguardando para entrar na refinaria para carregar os derivados de petróleo. E, por vezes, essas filas se tornavam tão grandes que elas entravam pelas BRs, pelos acostamentos e tal, e causavam ali um gargalo enorme. E aí, dois fatores contribuíram para que isso diminuísse. Eu não posso dizer acabasse,
processo, mas de fato diminuiu bastante e é um exemplo a ser seguido por outros setores, né? O primeiro deles foi o fator da tecnologia, porque como uma ferramenta relativamente simples, passou-se a agendar horários de carregamento. Uma solução muito simples que não precisa ser aquela fila de quem chega primeiro, carrega primeiro, mas tem um horário e tal. E o outro fator foi o jurídico, que nós discutimos com a Petrobras, representando um segmento de derivados do petróleo, nós discutimos com a Petrobras cláusulas no contrato que previam sanções, inclusive, para essa questão de quem cumpre o agendamento, quem não cumpre o agendamento, e isso fez com que todo mundo passasse a ter maior rigor, maior controle e contribuiu para que a logística ali do escoamento dos derivados de petróleo a partir da refinaria funcionasse muito melhor. Muito legal. Aproveitando um gancho aí que eu ia te perguntar já, como a gente pode utilizar o direito e principalmente o contrato para alocar esses riscos, né, que as duas partes têm ali, de forma a tentar mitigar um pouco esses problemas que a gente tem com gargalos e com outros problemas que a gente vai ter aí dentro da logística, que a gente até conversou bastante hoje. Uhum. Yara, olha só, tem um colega nosso que sempre brinca comigo quando a gente está falando sobre contratos e tal, as dificuldades, né? Ele fala assim, é um bom contratualista, ele é um bom futurologista, porque ele tem que tentar antever quais os problemas podem decorrer daquilo que está sendo contratado, e já dá um tratamento prévio para aquilo. Quando se conhece a regra do jogo, é muito mais fácil julgar o jogo. Então, quando as partes estão contratando, quanto mais regras tiver tratando de potenciais problemas que podem ocorrer e que são normais, não estou falando aqui de má fé, não, mas problemas acontecem. E se esses problemas tiverem já uma previsão de tratamento, olha, se acontecer tal problema, a solução que vai ser dada é essa, é aquela outra, isso torna mais fácil a relação e causa nas partes contratantes ali um sentimento de que elas estão pisando num terreno firme, que aconteça o que acontecer, já há ali uma solução prevista para ser adotada. Então, não tem tanto sobressalto. Por mais que problemas aconteçam, as partes já sabem, bom, aconteceu aquilo que estava previsto que podia acontecer, nós vamos dar esse caminho. Então, eu acho que isso é a maior importância do direito, do contratualista nesse momento. Agora, sem dúvida nenhuma, o contratualista vai se tornar melhor, o contrato feito por ele vai se tornar melhor na medida em que ele conhece mais o negócio do cliente, porque não há como ele prever um monte de situações se ele não conhece o negócio. Então, quanto mais a gente entende, conhece o negócio, mais a gente consegue antever e dizer, olha, e se acontecer tal coisa? E se descumprir isso? E se não der tempo? E se não chegar? E se quebrar? E se um monte de coisa que a gente sabe da realidade do negócio do cliente, então isso contribui para que o contrato seja um contrato bem feito, né? Quando você não conhece a realidade do cliente, é difícil contribuir com ele, você vai ficar dentro das normas básicas de um contrato, o que eu não sugiro nunca, né? Então é importante haver esse conhecimento, essa troca entre cliente e advogado, é importante o advogado entrar a fundo do negócio do cliente, fazer uma boa entrevista para conhecer, de fato, tentar explorar ao máximo aquilo para que possa sair dali um bom contrato com boas previsões que evitam problemas e discussões no futuro. Ter o advogado como um parceiro de negócio, né, efetivamente. Luiz, eu sei que você tem muito contato com o mercado internacional por conta dessas exportações que você auxilia e trabalha junto, em conjunto. Eu queria que você me desse uma noção sobre como está o Brasil comparado com o mercado internacional. A gente está muito aquém, estamos tentando acompanhar, estamos no meio do caminho. Como você vê aí a nossa posição? Do ponto de vista logístico, né, se a gente for olhar aí, a gente está né, bem atrás, né, do mercado aí, principalmente o mercado, né, norte-americano, né, o mercado americano, norte-americano, Estados Unidos, Europa, em modo geral.
a China, né, criou uma mega infraestrutura, cada dia ela lança novas ferrovias de integração, novas soluções, buscando... Então, no mercado internacional, a gente está bem atrás, né? Mas a gente tem alguns marcos aqui bem significativos do ponto de vista, vamos falar, ferroviário. Hoje a gente tem uma das ferrovias mais produtivas do mundo, né, que é a Carajás, que transporta o minério da Vale, então padrão internacional, porto com padrão internacional. Então, isso a gente demonstra que onde a iniciativa privada, ela adentrou, ela conseguiu desenvolver, né, soluções equiparadas às soluções internacionais, né? Elas foram buscar todas as tecnologias lá fora. Então, você tem ferrovias muito produtivas aqui no país, né? Então, dentro desse ponto de infraestrutura, né? E a própria situação da nossa colonização, ela impediu um crescimento de uma integração vou falar aí do segmento nosso ferroviário, porque você tem bitolas diferentes, ou seja, você sai daqui de Minas, chega no centro, você encontra uma outra bitola, ou seja, eu não consigo circular com aquele mesmo tipo de vagão dentro de uma mesma malha ferroviária, orando o norte e o sul do país, né? Você tem a bitola larga, a bitola estreita, que a gente chama, né? Então, isso foi até uma maneira impeditiva para o país se proteger, né? Numa situação de guerra. E isso acaba gerando improdutividade, né? Então, do ponto de vista de infraestrutura, a gente está, te respondendo, a gente está atrás, né? Sempre a gente está, eu gosto sempre de falar, sempre a gente está criando a infraestrutura depois do problema ter ocorrido, ou seja, depois a demanda já está sendo pressionada, né? E você vê uma boa perspectiva para os próximos anos aí? Olha, dentro do nosso segmento, a gente viu, né, essas renovações aí das concessões e as próprias obras que estão ocorrendo, né? A obra da FICO, da FIOL, a obra da integração da Rumo, né, ali no Mato Grosso, a extensão da malha ferroviária, a renovação da concessão aqui no sudeste da MRS, né, vários investimentos que dentro da iniciativa privada ela é obrigada a fazer para manter a concessão. Então, a gente vê muita coisa que vai acontecer aí de investimento nos próximos 5 anos aí, né? Dos próximos 5 anos, 8 anos aí, vai ter muito investimento. A gente tem amigos que são empreiteiros dentro dessa área, eles comentando que nunca teve tanto trabalho, tanta cotação para responder, tanto trabalho. Então, a gente está bem positivo dentro desse aspecto, né? É muito bom. Bom, gente, acho que para a gente começar a partir aí para fechar o nosso bate-papo, eu queria que vocês me contassem um case de vocês dois. Afinal de contas, vocês trabalham juntos há tantos anos, né? Certamente vocês vão ter aí um case bem legal para compartilhar com o nosso público. Nós temos um case até bem recente, bem atual, que diz respeito exatamente a essa integração da cadeia logística, né? Como eu mencionei, a Link Logística, ela exerce também esse papel de integrar todos os agentes da cadeia logística para garantir que, de fato, os produtos brasileiros cheguem aos portos para serem exportados e que tudo funcione para que não haja atraso. Então, esse é um papel importante da Link. E a Link nos procurou para que nós analisássemos os diversos contratos que os produtores têm que fazer com cada agente nessa cadeia para que o produto seja exportado. Então, desde os contratos com os terminais rodoferroviários,
o contrato com a ferrovia, o contrato com o terminal portuário, ou seja, essa integração logística, fazendo, como eu mencionei anteriormente, fazendo contratos que fossem, de certa forma, conectados uns com os outros. E aí, do ponto de vista jurídico, há um desafio muito grande, porque, como você bem sabe, eu não tenho como atribuir responsabilidade para uma pessoa que não é parte no contrato. Então, vamos imaginar o contrato entre um determinado produtor e o terminal rodoferroviário. Ele fez o contrato, ali está ok, está tudo certo. E depois esse mesmo produtor vai fazer um contrato com a ferrovia. Eu não tenho como colocar no contrato que ele tem com a ferrovia responsabilidades para o terminal rodoferroviário, que não é parte naquele contrato. E vice-versa, no contrato com o terminal rodoferroviário, eu não tenho como colocar obrigações para a ferrovia, porque ela não é parte daquele contrato. E a gente precisava achar uma solução e uma redação muito criativa nesses contratos, por um lado criativa e por outro lado sólida, que parasse em pé sob o ponto de vista jurídico, que tivesse realmente sustentação e pudesse ser execuível. Então nós tivemos que fazer contratos sempre vislumbrando as etapas seguintes da cadeia, traduzindo responsabilidades num primeiro contrato que resguardasse obrigações de um segundo contrato sem que as partes daquele segundo contrato estivessem no primeiro. Um desafio hercúleo, enorme, mas nós finalmente, há poucos dias aí, chegamos num consenso quanto a como isso deveria funcionar, e eu acredito que foi dada uma boa solução, mas quem tem que dizer sobre isso é o Luiz, né? A gente foi abordado pelo cliente pedindo ajuda em relação a esse processo, né? E agora estão na fase de implantação, né? Para auxiliá-los, como é que a gente conectava dentro desse formato jurídico e operacional todos os tipos de situações possíveis que poderiam acontecer para que eles se sentissem confortáveis dentro de uma estabilidade do processo, né? Olhando todos a gente chama, né, todos os players, todos os prestadores de serviços envolvidos naquela cadeia logística, né? Sempre olhando onde um contrato começa, onde o outro termina, quais as interações, interfaces entre um modal e o outro, né, para que essas responsabilidades estivessem muito bem definidas. E é curioso ver também que nós estamos falando aqui de forma genérica, né? Mas a Link, o Luiz foi até muito assim, reservado ao falar da Link, mas a Link é uma empresa que tem diversos terminais, né? Participa de diversos terminais em pontos diferentes, e esses terminais eles têm vocações diferentes. Então, o terminal que tem ali uma vocação para o minério ou para o ferro-gusa é diferente do terminal que tem vocação para o grão ou para os fertilizantes e tal, e a Link opera, né, com esses diversos tipos de terminais. E é interessante que para cada produto desse, obviamente, a solução nem sempre é igual. O tipo de vagão do trem que vai carregar é diferente, a forma de armazenar é diferente, o equipamento que vai usar é diferente, e os problemas que podem acontecer é diferente. Se armazenar ferro-gusa ali ao ar livre e tal, outra coisa é armazenar um fertilizante dentro de um galpão. O tipo de contaminação que o fertilizante pode sofrer é diferente da contaminação do ferro-gusa, e obviamente os contratos devem tentar alcançar esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, a importância de conhecer o negócio e não se entregar uma solução padrão. Esse contrato aqui serve para qualquer terminal. Não é. A realidade é diferente, os problemas que podem acontecer são diferentes e demandam soluções diferentes. Com certeza. E a importância do cliente também participar com a gente, né? Porque às vezes o cliente solicita um contrato e aceita, nem lê aquele contrato e segue em frente. Então é realmente uma colaboração entre o advogado e o cliente para chegar numa solução para o negócio. Mesmo.
É isso mesmo. Tem que ter essa interação plena, né? E a gente costuma falar, e ter tudo muito bem planejado, descrito na relação, para que não haja amanhã nenhum problema de falta de integração, principalmente desses contratos, né? Não, É muito perfeito. importante. Luiz, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os nossos convidados. É uma atividade complexa, com vários desafios. O que te motiva a seguir nesse ramo há tantos anos, levantar todo dia da cama e trabalhar nesse ramo? Olha, o ramo de logística, a gente brinca que não tem um dia igual ao outro, não. Tem um dia após o outro, porque todo dia é um desafio diferente, né? Dentro do processo, né? Seja ele um desafio que é inerente, é externo, ou um desafio próprio dentro do dia a dia da operação, né? Mas eu sempre, desde pequeno, identificava dentro dessa área logística, porque eu gostava, eu viajava muito de carro com meu pai e gostava de olhar os caminhões, o movimento dos trens. Eu ia, quando era novo, ia para Vitória, para uma casa de um amigo, eu ia com o pai dele para o porto para me ver os navios descarregando e tal. Então, eu sempre me identifiquei com essa, vamos falar assim, é uma palavra fugiu aqui, mas é como se fosse uma coisa grandiosa, né? É uma complexidade que tem dentro desse processo e uma interligação, né? E isso acabou até o nome Link que a gente fala, né? A gente interliga os processos dentro dessa cadeia logística. E foi um desafio, né? Todo dia é um desafio novo, desafio de implantação de infraestrutura dentro do país não é fácil, muita etapa a ser vencida, sempre tem alguma coisa que precisa ser melhorada ou precisa ser modernizada ou ao mesmo tempo a insegurança jurídica, né, dentro do processo tributário nacional, né, complexidade principalmente de armazenagens, né, de armazéns gerais. Então, todo dia é um aprendizado, todo dia é um desafio, mas é algo que está dentro é o sangue que corre na veia, né? Lançar desafios e crescer e acompanhar, né? Implantar um projeto novo e ele dar certo, né? Isso é muito gratificante. Muito bom, muito obrigada. Para a gente é um privilégio ter pessoas motivadas como você no país para levar aí a logística à frente. Muito obrigada por participar, foi um prazer conversar com você. Quem quiser ter mais contato com a Link Logística, conhecer um pouco mais sobre você, sobre os produtos, os serviços que vocês prestam, como o pessoal faz para te encontrar, Luiz? Olha, hoje nós atendemos assim, a gente sempre fala que dentro do nosso marketing, né? A Link não é uma empresa de público, ela é uma empresa de poucos clientes, mas bem segmentada, né? Então, hoje a gente acaba que desenvolve projetos, né? Projetos logísticos, e geralmente esses projetos acontecem junto com esse crescimento das ferrovias e dos próprios clientes. Então, hoje, nossos canais, né, o Instagram, o nosso contato, nosso website, e estamos prontos para cada dia mais crescer com esse país. Muito obrigada. Doutor Luiz Gustavo, igualmente um prazer enorme ter você aqui compartilhando um pouco dessa gigantesca experiência que você tem nesse mercado. Também gostaria que você dissesse aí para o pessoal, quem quiser te seguir, ler os seus artigos, as suas publicações, como o pessoal faz para te encontrar. Bom, eu que agradeço o convite, Yara, foi muito bom, muito prazeroso o nosso bate-papo e, bom, quem quiser me seguir pode olhar lá no meu LinkedIn, mas eu vou dizer que eu ficaria ainda muito mais feliz que aqueles que querem me seguir, que seguissem o Xenu nas suas redes sociais. Ali nós temos um conteúdo muito grande, muito interessante, não só esse podcast e outros estarão lá, mas também artigos interessantes sobre temas atuais e, bom,
Quem quiser fazer contato direto comigo é um prazer também. Eu respondo e-mails, eu atendo telefone e está fácil me encontrar lá no site do escritório. Também tem meus contatos, estão todos lá. Vai ser um prazer falar com vocês. É isso. Muito obrigada, pessoal, pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo tanto quanto eu gostei pessoalmente. E sigam aí as nossas redes sociais, acompanhem os nossos próximos videocasts. Comentem, digam se gostaram desse formato, quem vocês gostariam de ver, que tipo de assunto vocês gostariam de escutar um pouco mais aqui no nosso canal. Obrigada. Tchau, tchau.